Eu não tenho como contar a minha vida inteira para vocês, mas eu posso pegar do momento em que a minha vergonha estava exposta. Eu nasci em Brasília, fui do rock a vida inteira. Fiquei muito feliz quando as primeiras bandas de Brasília começaram a fazer sucesso, porque finalmente a minha cidade agora tinha outra fama. Antes a gente era filho de político, antes chamavam a gente de filho de ladrão e de tudo que não presta. E de repente o rock de Brasília toma a cena e agora a gente é da capital do rock. Ufa! Eu amei aquilo. Abracei, era a identidade da minha terra. Brasília não tinha comida típica, Brasília não tinha sotaque. Uma cidade muito nova, mas tinha uma música diferente no Brasil inteiro. E de repente, aqueles jovens de Brasília começam a fazer um rock indignado. Os anos 80, a música do jovem brasileiro era bem ensolarada. As bandas aqui do Rio e São Paulo eram bem ensolaradas. Falavam de... era blitz. Eram bandas divertidas, com um sorriso no rosto. Vem a galera de Brasília falando de fome, de injustiça social. De repente, tem uma coisa séria acontecendo. E isso impregnou dentro de mim. Só que eu abracei esse estilo de vida com tudo e mergulhei de ponta. E desde pequeno comecei a usar droga, desde pequeno comecei a seguir o caminho contrário dos meus pais. Mergulhei de ponta nisso, ao ponto de que eu já não tinha mais uma outra opção, já não tinha um plano B. O rock era a minha vida. Eu vesti essa cultura de tal forma que eu me tornei aquilo de verdade. Eu não precisava fazer força para parecer um roqueiro, eu não precisava fazer força, porque o meu jeito de falar, o meu jeito de vestir, as pessoas com quem eu andava, os lugares aonde eu ia, o que eu consumia, aonde eu investia o meu dinheiro, que eu não tinha, mas quando eu tinha era naquilo que eu investia. Todo o meu tempo, toda a minha atenção era voltado para isso, ou seja, eu me vesti de uma cultura. E eu não estou aqui julgando a música, mas eu estou julgando o comportamento. Porque o comportamento começou a causar danos dentro de mim. Para fazer de uma longa história curta, eu realizei o meu sonho de infância, que foi viver de música. E a banda que eu tocava, o Raimundos, fez sucesso no começo da década de 90. E de uma hora para outra, tudo aquilo que eu já vivia e me causava dano no anonimato, agora está potencializado. Por causa da idolatria das pessoas, por causa da atenção que as pessoas dão, por causa do dinheiro que entra, por causa de todo um sistema que te cerca e se nutre daquilo que você está declarando. Ou seja, naquele ponto, a minha destruição era rentável. Às vezes, quando a gente não tem coragem de se destruir, a gente ama ver um outro se destruir no nosso lugar. Isso é uma coisa bem negativa do ser humano, mas infelizmente existe. Só que aquilo eu estava sofrendo na pele. E cara, ser humano algum tem estrutura para suportar o peso da expectativa e da realização do sonho dos outros em você. Então isso era pesado. Um fardo que, na boa, eu não sei como eu durei tanto tempo naquilo. Porque é um fardo muito pesado. No começo da minha carreira ali, eu conheci a Alexandra, que é a minha esposa hoje. Me apaixonei por ela de cara, e uma das coisas que me tocou na Alexandra foi que quando eu a conheci, ela era uma menina extremamente pura. Ela tinha 15 anos, já era super responsável. Eu fui abrir um show para uma banda americana que eu era muito fã, o Ramones, foi tocar na cidade dela, e ela com 15 anos já dava aula de inglês, então ela foi contratada para ser intérprete dos americanos naquele cenário. Então eu conheci ela nos bastidores, me apaixonei por ela. E ela fazendo o maior jogo duro. Não, estou trabalhando, sai para lá. E eu, que nem um bicho para cima dela. Eu sei que ela me deu um beijo no final, depois de 4, 5 dias, enchendo a paciência dela. Ela gostou de mim, eu gostei dela. Aquela pureza, aquilo me lembrou algo que eu não conhecia há muito tempo. Então eu olhei para ela e eu pensei dentro de mim, com essa é o caso, velho. Sabe que com essa é o caso não significa simplesmente você é a melhor de todas. Significa, por essa eu deixo todas. Porque o sim que você dá para alguém no altar é um não que você está dando para geral.
Você não precisa dar não para todo mundo. Você não precisa, antes do ministro selar o casamento, você não precisa ficar renunciando. Cada pessoa com quem você teve relação. Não, você basta dar um sim. No sim está envolvido, todos os nãos estão embutidos nesse sim. Ou seja, é uma escolha. Eu falei com ela, esse é o caso. Ela pensava da mesma forma. Nossa vida seguiu cada um para um lado. E aí no ano de 2000 a gente se reencontra. E quando eu reencontrei a Ali, o nosso amor, o que a gente tinha um pelo outro ainda estava lá. Só que a gente estava bem mais zoado do que a gente tinha deixado. A Ali agora já não era nada pura. Ela tinha se envolvido no mundo da rave e morou na Inglaterra e ela estava muito drogada. Tipo assim, ela tomava êxtase toda noite. Arrumou um emprego que era hostess na porta de uma boate. Então ela todas as noites tinha que ficar na boate. E, cara, era bem pesado. E eu simplesmente estava na mesma vida, só que por mais tempo, carregando mais peso. A gente estava muito zoado. E foi nessa hora que a gente se juntou. Então você pega um cara que está dando errado com uma mulher que está dando errado e junta. Pronto, vai vendo. Nos primeiros meses foi uma maravilha. Finalmente, ele está morando comigo. Que alegria. Aquela para quem eu disse, conhece o caso. Só que em pouquíssimo tempo, as nossas feridas começaram a sangrar. E o mau cheiro começa a aparecer. E a falta de sabedoria toma lugar. E você quer embarcar num estilo de vida que só funciona com a bênção de Deus. E de repente você quer fazer do seu jeito, mas você não tem estrutura para lidar com um mundo espiritual que é real. E que está fazendo de tudo para aquilo não dar certo. Então a gente começou a brigar. A gente começou a se estressar demais. E o pior, uma vida a dois expõe quem você é. Eu comecei a aparecer, eu comecei a ver o cara que eu realmente era. Aquele que sem máscara, não era aquele cara da TV, não era aquele cara que todo mundo achava que era o tal. Não, eu comecei a ver o quão inseguro eu era, o quão pequeno eu era, o quão baixo eu era na hora que eu queria ferir alguém. E você se envergonha, e você deseja, poxa, se eu nunca tivesse dito aquelas palavras, mas aí vem a próxima briga e está lá tudo de novo, nada se resolve. Ou seja, o nosso relacionamento começou a ir por água abaixo. E aquele ano de 2000, ele começa a ser um ano que, no princípio, eu pensei que a minha vida agora ia ser o ápice, né? Porque agora a mulher da minha vida estava ali comigo, mas foi o ano que eu comecei a adoecer. Comecei a perder peso. Começaram a aparecer caroços no meu corpo, principalmente debaixo do braço e na região da virilha. E esses caroços não diminuíam e não desapareciam. Pelo contrário, eles aumentavam de tamanho, se multiplicavam e doíam demais e não me deixavam descansar. Tipo, era dia e noite, aquela dor debaixo dos braços, me lembrando que eu tenho uma enfermidade que está piorando. E eu não tinha coragem de tomar uma atitude, de fazer um exame sequer, mesmo sendo filho de médicos. Eu decidi simplesmente me entregar e falei, cara, eu não vou lutar contra isso. Se me matar, me matou. Mas eu não quero viver como um doente. Porque eu estava preservando um personagem. Eu estava preservando uma identidade que não era minha. É uma identidade que tinham me dado. E sabe o que? Vestiu bem, foi confortável. Era confortável para mim, um cara que era o menino feio da escola, que não tinha namorada, de repente ser o cara que fica com a mulher que quiser. Era confortável para mim, que não tinha muitos amigos agora, receber convite para tudo que é lugar. Era confortável para mim, aquele cara que não terminou o 2º grau, mas tem mais dinheiro que seu pai e sua mãe juntos. Era confortável para mim agora ser o cara que eu não era. Só que isso tudo agora está vindo à tona. E está ficando difícil de esconder. Então o nosso relacionamento começa a ir por água abaixo. E por causa disso, a Alexandra decide buscar Jesus. Agora a história da Alexandra com Jesus é engraçada, porque ela veio de uma família que andava nos caminhos do Senhor por um tempo, até que eles se desviaram, até que eles pararam completamente e foram para outras situações. Mas volta e meia o pai da Ali
ia sempre na casa de uma irmã, lá na cidade de Camboriú, onde eles moravam. Eles moravam em Balneário, mas a cidade de Camboriú é do lado. Pedia oração. E foi numa casa de oração dessas que a Ali, pela primeira vez, entregou a vida dela para Jesus, totalmente contrariada. Ela estava de castigo, o pai dela levou ela à força para a casa da irmã. E a Alexandra chegou lá disposta a dizer que era filha do diabo. Só que ela chegou lá e aquela irmã, aquela presença de Deus, aquela mulher só pegou na mão dela e fez carinho. Aí ele começou a chorar e se entregou para Jesus desse jeito, sem uma palavra. Só num carinho na mão, cara. Sabe, parece demais isso. Num nível bem menos hard do que foi esse texto que a gente leu. Porque a Ali, ela estava de castigo porque tinha ficado comigo lá nos 15 anos dela. E o pai dela falou, vou te levar na casa da irmã. Aí ela foi e botou o vestido mais curto que ela tinha para afrontar a irmã. O pai dela teve que amarrar uma camisa de manga na cintura dela para ela entrar na casa da irmã. Ou seja, no momento em que aquele amor foi passado para ela, ela se constrangeu da vergonha do que ela estava vivendo. E sem uma palavra, ela conheceu a presença daquele que diz, eu não te condeno.